Oração guiada pelo Espírito Santo para fortalecer a fé. Espírito Santo, começamos essa oração reconhecendo que o Senhor é nosso conselheiro fiel, sábio e sempre presente em cada momento da nossa vida. Nós nos colocamos agora diante da Tua presença com o coração aberto, buscando a Tua direção e o Teu cuidado. Sabemos que muitas vezes não entendemos o caminho que estamos vivendo, mas confiamos que o Senhor enxerga além do que os nossos olhos podem ver. Por isso, nos aproximamos de Ti com humildade e com fé. Nós Te agradecemos, Espírito Santo, porque mesmo quando estamos em silêncio ou quando as palavras nos faltam, o Senhor continua nos ouvindo e nos guiando. Em meio às dúvidas, às preocupações e aos desafios do dia a dia, a Tua voz continua sendo uma fonte de paz para o nosso coração. Queremos aprender a reconhecer essa voz suave que nos aconselha, que nos consola e que nos ensina a caminhar pelo caminho certo. Ajuda-nos a acalmar a mente e aquietar o coração para perceber a Tua direção. Neste momento de oração, nós escolhemos diminuir o ritmo, respirar fundo e lembrar que não estamos sozinhos em nossa jornada. O Senhor está conosco em cada decisão, em cada passo e em cada pensamento que passa pelo nosso coração. Que a Tua presença envolva este momento e traga tranquilidade para a nossa alma. Nós abrimos o nosso coração para ouvir o Teu conselho e permitir que a Tua sabedoria conduza os nossos caminhos. Espírito Santo, muitas vezes nos encontramos confusos por dentro, com pensamentos misturados e sentimentos que não sabemos explicar. Existem momentos em que tentamos tomar decisões, mas não temos certeza do caminho certo a seguir. Nosso coração fica inquieto e nossa mente cheia de perguntas. Por isso, nos aproximamos de Ti agora, reconhecendo que precisamos da Tua orientação. Em várias situações da vida, nós tentamos resolver tudo com a nossa própria força e entendimento, mas percebemos que isso nem sempre nos leva para o melhor caminho. Há momentos em que nos sentimos perdidos, sem saber qual direção escolher ou qual atitude tomar. Nessas horas percebemos o quanto dependemos do Teu conselho e da Tua sabedoria. Queremos aprender a parar, respirar e buscar a Tua presença antes de qualquer decisão. Espírito Santo, olhe para o nosso coração neste momento e veja as dúvidas que carregamos em silêncio. O Senhor conhece as preocupações que muitas vezes guardamos apenas dentro de nós. Sabes quando estamos inseguros, quando temos medo de errar e quando não sabemos qual passo dar. Por isso pedimos que a Tua luz comece a iluminar a nossa mente e trazer clareza para aquilo que hoje parece tão confuso dentro de nós. Espírito Santo, neste momento nós clamamos pela Tua sabedoria para conduzir as nossas decisões. Muitas vezes nos encontramos diante de escolhas difíceis, caminhos que parecem incertos e situações que exigem mais do que o nosso próprio entendimento. Por isso levantamos a nossa voz em oração, pedindo que o Senhor nos mostre a direção correta. Queremos aprender a caminhar com segurança, confiando na Tua orientação. Sabemos que quando nos deixamos levar apenas pelas emoções, podemos tomar decisões precipitadas e acabar nos afastando do melhor caminho. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a ter um coração calmo e uma mente equilibrada. Que antes de cada escolha importante, nós possamos parar, refletir e buscar a Tua direção. Ensina-nos a ouvir a Tua voz acima de qualquer sentimento momentâneo. Espírito Santo, ilumina os nossos pensamentos e coloca clareza diante de cada situação que estamos enfrentando. Se houver caminhos que não são bons para nós, que o Senhor nos dê sensibilidade para perceber e coragem para dizer não. E quando houver portas certas diante de nós, ajuda-nos a reconhecer e avançar com confiança. Queremos que as nossas decisões sejam guiadas pela Tua sabedoria e pela Tua vontade. Espírito Santo, nós nos aproximamos da Tua presença, pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente quando abrirmos a Tua palavra. Muitas vezes lemos as Escrituras, mas precisamos da Tua ajuda para compreender profundamente aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Sabemos que a Bíblia é viva e cheia de sabedoria para a nossa vida.
Por isso, pedimos que o Senhor nos ajude a entender cada ensinamento com clareza. Quando estivermos lendo as Escrituras, que o Senhor traga luz aos nossos pensamentos e sensibilidade ao nosso coração. Ajuda-nos a perceber aquilo que o Senhor deseja falar conosco em cada passagem e em cada história. Que não seja apenas uma leitura rápida, mas um momento de aprendizado e transformação para a nossa vida. Queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra e permitir que ela nos conduza. Se você sente que precisa viver isso na prática, preparei um devocional de 21 dias que pode te ajudar nesse processo. O link está no primeiro comentário. Espírito Santo, revela-nos a verdade que fortalece a nossa fé e corrige os nossos caminhos. Ensina-nos não apenas a entender o que está escrito, mas também a viver aquilo que aprendemos. Dá-nos sabedoria para aplicar esses ensinamentos nas nossas atitudes, nas nossas palavras e nas nossas escolhas do dia a dia. Que a Tua palavra se torne uma direção segura para todos os nossos passos. Espírito Santo, neste momento nós te pedimos discernimento espiritual para enxergar com mais clareza aquilo que acontece ao nosso redor. Muitas vezes somos influenciados por pensamentos, opiniões e caminhos que parecem bons à primeira vista. Mas sabemos que nem tudo aquilo que parece certo realmente vem de Deus. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a perceber a verdade em cada situação. Ajuda-nos a distinguir aquilo que vem da Tua vontade, daquilo que pode nos afastar do caminho que o Senhor preparou para nós. Dá-nos sensibilidade espiritual para perceber quando algo não está alinhado com os Teus princípios. Que o nosso coração não seja enganado por aparências ou por palavras bonitas. Ensina-nos a observar com sabedoria e a buscar sempre a Tua orientação antes de seguir qualquer direção. Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais para enxergar além do que é visível. Que possamos perceber com clareza aquilo que edifica a nossa vida e aquilo que pode nos trazer confusão. Dá-nos um coração atento, uma mente equilibrada e um espírito sensível à Tua voz. Queremos caminhar com segurança, sabendo reconhecer o que vem do Senhor e rejeitar tudo aquilo que não vem da Tua verdade. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti desejando ouvir a Tua voz com mais clareza em nosso coração. Em meio a tantas preocupações, pensamentos e distrações do dia a dia, muitas vezes nossa mente fica cheia de ruídos que nos impedem de perceber a Tua direção. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a silenciar aquilo que nos confunde. Queremos aprender a ouvir a Tua voz que guia com amor e sabedoria. Afasta de nós o barulho das preocupações excessivas, das opiniões que nos confundem e das pressões que o mundo tenta colocar sobre a nossa vida. Muitas vezes nos sentimos cercados por tantas vozes que fica difícil perceber o que realmente vem de Ti. Espírito Santo, acalma o nosso coração e organiza os nossos pensamentos. Que neste momento possamos sentir a paz que nasce quando estamos atentos à Tua presença. Nós desejamos escutar a Tua voz suave, aquela que traz tranquilidade, mesmo quando tudo parece incerto. A Tua voz não traz confusão, mas direção. Não traz medo, mas segurança para continuar caminhando. Por isso, abrimos o nosso coração e nos colocamos em silêncio diante de Ti. Que a Tua presença fale conosco de maneira clara e que a Tua paz confirme em nosso interior o caminho que devemos seguir. Espírito Santo, em momentos de dor e fraqueza, nós nos aproximamos de Ti, pedindo orientação e cuidado para o nosso coração. Existem situações na vida que nos machucam profundamente e nos deixam sem saber como seguir adiante. Nessas horas, sentimos o peso das emoções e muitas vezes ficamos desanimados. Por isso pedimos que o Senhor nos guie com amor e paciência quando estivermos feridos por dentro. Sabemos que quando a dor chega, nossa mente pode ficar confusa e nossos sentimentos podem nos levar para caminhos que não são bons para nós. Por isso, pedimos que o Senhor nos dê conselhos firmes e cheios de sabedoria, mesmo nos dias difíceis. Que a Tua presença nos ajude a manter o equilíbrio e a esperança. Ensina-nos a confiar que o Senhor continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. Espírito Santo, deixa que as Tuas palavras tragam cura para a nossa alma cansada.
Que os teus conselhos tragam conforto, renovação e força para continuar caminhando. Quando o coração estiver pesado, ajuda-nos a lembrar que o Senhor está perto e nos sustenta com amor. Que a tua orientação seja como um bálsamo que acalma as nossas dores e restaura a nossa esperança. Espírito Santo, neste momento nós colocamos diante de ti as decisões do nosso passado, que ainda pesam em nosso coração. Muitas vezes lembramos de escolhas que fizemos e ficamos pensando que poderíamos ter agido de outra forma. Esses pensamentos às vezes trazem tristeza, arrependimento e até um sentimento de culpa. Por isso pedimos que o Senhor nos envolva com o teu consolo e traga paz para a nossa mente. Sabemos que nem sempre tomamos as melhores decisões e reconhecemos que, em alguns momentos, seguimos caminhos que não eram os ideais para a nossa vida. Mas também sabemos que o Senhor é cheio de misericórdia e que a tua graça é maior do que os nossos erros. Ajuda-nos a entender que o passado não precisa nos prender ou nos impedir de seguir em frente. Ensina-nos a olhar para trás com aprendizado e não apenas com dor. Espírito Santo, mostra-nos que mesmo as decisões difíceis ou equivocadas podem ser usadas pelo Senhor para nos ensinar e nos fortalecer. Que cada experiência vivida se transforme em sabedoria para o nosso presente e em maturidade para o nosso futuro. Levanta o nosso coração quando as lembranças tentarem nos desanimar. Ajuda-nos a confiar que o Senhor continua trabalhando em nossa vida e pode transformar cada história em um novo começo. Espírito Santo, nós nos aproximamos de Ti com o desejo sincero de viver uma vida guiada pelo Teu propósito. Muitas vezes caminhamos ocupados com tantas tarefas e preocupações que acabamos esquecendo de buscar a direção que vem do Senhor. Por isso, neste momento, pedimos que o Senhor nos ajude a caminhar com mais consciência e fé. Queremos que a nossa vida tenha sentido e que cada passo seja conduzido pela Tua sabedoria. Ajuda-nos a não viver apenas seguindo o ritmo do mundo ou tomando decisões sem pensar na Tua vontade. Queremos aprender a olhar para cada caminho com calma e buscar a Tua orientação antes de seguir adiante. Que os nossos planos estejam alinhados com aquilo que o Senhor deseja para nós. Dá-nos sensibilidade para perceber quando o Senhor está abrindo uma porta e também quando está nos mostrando que é hora de esperar. Espírito Santo, guia os nossos passos de maneira firme e amorosa em cada fase da nossa jornada. Que as nossas escolhas, atitudes e palavras reflitam o propósito que o Senhor colocou dentro de nós. Quando surgirem dúvidas ou caminhos difíceis, lembra-nos de confiar na Tua direção. Nós entregamos a nossa caminhada em Tuas mãos e pedimos que cada passo da nossa vida seja guiado pela Tua presença. Espírito Santo, neste momento nós pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria para aconselhar as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes encontramos amigos, familiares ou conhecidos passando por momentos difíceis e procurando uma palavra de orientação. Nesses momentos percebemos o quanto precisamos da Tua direção para falar com cuidado e verdade. Por isso, pedimos que o Senhor coloque em nosso coração palavras cheias de sabedoria. Ajuda-nos a falar sempre com humildade, lembrando que também estamos aprendendo e caminhando dia após dia. Que nunca usemos nossas palavras para julgar ou ferir alguém que já está sofrendo. Em vez disso, que possamos oferecer apoio, compreensão e conselhos que tragam esperança. Ensina-nos a ouvir com atenção antes de falar, para que nossas palavras sejam realmente úteis e edificantes. Espírito Santo, quando alguém precisar de orientação, coloca em nossa mente aquilo que pode trazer luz para aquela situação. Dá-nos sensibilidade para perceber o momento certo de falar e também o momento de apenas ouvir e acolher. Que nossas palavras sejam simples, sinceras e cheias de amor. Queremos ser instrumentos de paz e encorajamento na vida das pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti com um coração aberto para aprender e crescer em cada dia. Sabemos que ao longo da nossa caminhada, cometemos erros e muitas vezes tomamos atitudes que precisam ser corrigidas. Por isso, pedimos que o Senhor nos dê humildade para reconhecer quando precisamos mudar. Queremos estar dispostos a ouvir a Tua orientação
e permitir que o Senhor molde o nosso caráter. Ajuda-nos a não resistir quando o Senhor nos mostrar que algo em nossa vida precisa ser transformado. Às vezes é difícil aceitar correções, porque nosso orgulho tenta nos impedir de reconhecer nossas falhas. Mas hoje, pedimos que o Senhor trabalhe em nosso coração e nos ensine a receber a Tua correção com sabedoria, que possamos entender que cada ajuste que o Senhor faz em nossa vida é um cuidado de amor. Espírito Santo, ensina-nos a crescer através dos Teus ensinamentos e a amadurecer em nossa fé. Que cada correção seja uma oportunidade de aprendizado e de transformação para a nossa vida. Ajuda-nos a abandonar aquilo que não agrada ao Senhor e a fortalecer aquilo que é bom e verdadeiro. Queremos caminhar com um coração ensinável, disposto a aprender sempre mais da Tua vontade. Talvez essa mensagem esteja sendo a resposta que você pediu a Deus, e se você realmente deseja restaurar sua vida espiritual, eu organizei uma jornada de 21 dias para caminhar com você. Espírito Santo, neste momento nós queremos simplesmente agradecer pela Tua presença constante em nossa vida. Mesmo quando não percebemos, o Senhor está ao nosso lado cuidando de cada detalhe do nosso caminho. Em meio às rotinas, às preocupações e aos desafios do dia a dia, o Senhor continua presente nos sustentando. Por isso, levantamos o nosso coração em gratidão por esse cuidado tão fiel. Nós te agradecemos porque a Tua presença nos acompanha em todos os momentos, tanto nos dias de alegria quanto nos dias mais difíceis. Quando nos sentimos cansados, o Senhor nos fortalece. E quando estamos inseguros, o Senhor nos lembra que não estamos sozinhos. Esse cuidado nos dá esperança para continuar caminhando. É um privilégio saber que podemos contar com o Senhor em cada situação da nossa vida. Espírito Santo, reconhecemos que a Tua voz é um dos maiores presentes que podemos ter em nossa caminhada. Quando o Senhor fala ao nosso coração, encontramos paz, direção e segurança para seguir em frente. Ajuda-nos a valorizar cada momento em que sentimos a Tua presença e ouvimos a Tua orientação. Que a gratidão esteja sempre viva dentro de nós por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Espírito Santo, neste momento reafirmamos diante de Ti o nosso desejo sincero de seguir a Tua direção. Sabemos que nem sempre entendemos todos os caminhos que surgem diante de nós e muitas vezes surgem dúvidas em nossa mente. Ainda assim, escolhemos confiar que o Senhor conhece o melhor para a nossa vida. Por isso, colocamos o nosso coração diante de Ti com disposição para obedecer. Ajuda-nos a confiar na Tua orientação, mesmo quando não conseguimos enxergar todo o caminho à nossa frente. Existem momentos em que gostaríamos de ter todas as respostas, mas sabemos que a fé também significa caminhar confiando no cuidado do Senhor. Dá-nos coragem para seguir aquilo que o Senhor nos mostra, mesmo quando parece desafiador. Que a nossa confiança em Ti seja maior do que qualquer insegurança. Espírito Santo, fortalece dentro de nós o desejo de viver de acordo com a Tua vontade todos os dias. Que as nossas escolhas, atitudes e decisões reflitam esse compromisso de obedecer ao Senhor. Quando surgirem dúvidas ou dificuldades, lembra-nos de voltar o coração para a Tua presença. Queremos continuar caminhando confiando na Tua direção e aprendendo a viver segundo os Teus ensinamentos. Espírito Santo, ao chegarmos ao final desta oração, queremos agradecer por Tua presença tão real em nosso meio. Durante cada palavra falada aqui, sentimos que o Senhor esteve nos ouvindo e acolhendo o nosso coração. Somos gratos porque sabemos que não caminhamos sozinhos nesta vida. O Senhor permanece ao nosso lado como um guia fiel, cuidando de cada passo da nossa jornada. Nós entregamos em Tuas mãos os nossos pensamentos, as nossas decisões e todos os caminhos que ainda iremos percorrer. Que tudo aquilo que conversamos contigo nesta oração permaneça vivo em nosso coração ao longo do dia. Ajuda-nos a lembrar da Tua direção quando precisarmos tomar decisões ou enfrentar desafios. Queremos continuar buscando o Teu conselho com confiança e humildade. Espírito Santo, obrigado por ser nosso guia fiel e por cuidar da nossa vida com amor e sabedoria.
Seguiremos confiando na tua orientação e desejamos caminhar atentos à tua voz todos os dias. Que a tua paz acompanhe os nossos passos e fortaleça a nossa fé em cada momento da nossa caminhada. Nós colocamos tudo em tuas mãos e encerramos esta oração com gratidão. Em nome de Jesus, amém. Se você quer começar hoje essa restauração, o link está no primeiro comentário fixado. Que a paz de Deus envolva o seu coração neste momento e que a presença do Espírito Santo continue te acompanhando ao longo do seu dia. Que cada palavra desta oração permaneça viva dentro de você, trazendo força, esperança e direção para os seus caminhos. Que o Senhor ilumine suas decisões e encha sua vida de sabedoria e tranquilidade. Se esta oração falou com o seu coração, eu quero te convidar a deixar o seu like neste vídeo e se inscrever aqui no canal. Assim você ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que também precisam de uma palavra de fé e esperança. E se puder, escreva também um comentário contando de onde você está ouvindo essa oração ou deixando o seu pedido de oração. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa oração hoje. Às vezes, uma simples mensagem pode levar paz para um coração que está passando por um momento difícil. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Te vejo na próxima oração. Até lá.